Olá, normais, tudo bem? Cá estamos para a nossa quarta temporada. Quem diria, hein? Que nós chegaríamos a uma quarta temporada graças à pandemia. Bom, gente, eu quero, como todo início de temporada, eu queria colocar um breve histórico de como surgiu esse canal. Eu e o Humbertinho, uma bela terça-feira chuvosa, em meio à pandemia, batendo o papo, a gente falou, pô, como é que a gente pode trazer, levar, né? Como é que a gente pode levar algum conhecimento, algum alento a quem está dentro de casa, trancado, né? Lembrando que naquela época da pandemia, no auge da pandemia, a coisa estava todo mundo em lockdown mesmo, praticamente, né? Então, como é que a gente pode levar algum conhecimento, algum alento, alguma diversão, entretenimento, sei lá, de alguma forma para o pessoal? Falei, pô, vamos criar um canal então, né? Vamos criar um canal. Mas o que vai ter nesse canal? E a gente falava sempre muito sobre o tal do novo normal, né? Porque tinha muito adivinho, né? Falando sobre como vai ser o novo normal, assim como hoje tem muita gente adivinhando como vai ser o mundo depois da guerra que está ocorrendo lá na Ucrânia com a Rússia, né? Tem muita gente adivinhando como vai ser o mundo. E a gente falou, pera um pouquinho, o mundo sempre foi cheio de novos normais, né? Após a descoberta da penicilina houve um novo normal, após a Primeira Guerra houve um novo normal, né? Após o fim da Idade Média houve um novo normal. Então o mundo é feito de novos normais e a gente vai ver nessa live, que é o metaverso, talvez haja um novo normal daqui para frente, né? Mas a gente não tenta adivinhar, a gente fala com base no que a gente tem hoje, né? A ideia é essa, né? A gente fala com base nas informações que temos hoje e contamos sempre com a experiência de gente muito vivida, vocês vão ver daqui a pouco, né? Então foi assim que surgiu o nosso canal e cá estamos, né, na nossa quarta temporada. Então vocês podem visitar o nosso canal, né, no YouTube, eu vou colocar o link daqui a pouco aqui para vocês. E vamos ao que interessa, né? Nessa temporada, sempre que a gente puder, a gente vai trazer um convidado e para falar sobre um tema, né, interessante, um tema atual, um tema em voga. E eu queria convidar vocês para se imaginarem colocando um óculos virtual e indo para uma sala de reunião. Deixa eu mostrar para vocês como é que seria isso, né? Como é que seria isso? Vejam aí, né? Você é um avatar, você cria um avatar e vai para uma sala virtual de reunião, você muda a sua roupa, né? Você está aí no seu teclado virtual, você está em casa, mas você na verdade está com seu óculos virtual, olha lá, ó. É com o celular. Participando de uma reunião, aí você volta para o ambiente real, mas você de fato, tudo está acontecendo no mundo virtual, né? Ó, uma reunião acontecendo de fato. Agora imagine você, imagine isso acontecendo para tudo, não só para uma reunião, né? Imagina você indo ao supermercado, né? Escolhendo frutas no supermercado. Imagina você indo a um cinema, assistindo um filme no cinema, né? Em vez de você, por exemplo, ligar o Netflix na sua Smart TV, você pode combinar de encontrar amigos numa sala de cinema no ambiente virtual e assistir a um filme juntos. Olha que bacana. Isso pode acontecer. Isso é uma realidade que tá próxima de acontecer. Mas agora, se isso é bom, se isso é legal, se isso vai pegar, né? É outra história. A gente não sabe, a gente tem palpites e opiniões. E eu vou passar a bola para o Humbertinho falar agora, né? Um pouquinho do histórico do metaverso. E ele já introduz o nosso convidado. Eu falo o nosso convidado, que o professor Vitor já é um anormal, como é que é? Fixo e honorário, né? E o Humberto vai falar um pouquinho da histórica do metaverso e introduzir o nosso convidado. Humbertinho, contigo. Obrigado. Bom, aqui na tela vocês têm, na parte inferior, né, lado direito, o professor Ernesto Haberkorn. Eu chamo de professor já deu aula durante muito tempo, e creio que cada um de nós, no seu papel de levar adiante essa missão, essa tarefa de compartilhar conhecimento, a gente pode chamar de professor, né? Então,
Provavelmente, é bem provável que, se você não ouviu ainda falar do professor Ernesto Haberkorn, que você já tenha ouvido falar de alguns dos negócios que ele já fundou aqui no país, né? Como, por exemplo, ele é cofundador da TOTUS, ele é criador da ERP Flex e do Grupo Netas. Ele vai falar um pouquinho do Grupo Netas aqui mais ao final. Eu já participei, é um evento muito interessante. E ele fala um pouquinho. Ele é ex-presidente da CESPRA, Associação Nacional das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, Software e Internet. Ele é formado pela Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas e é mestre em Engenharia da Computação pelo IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Já publicou 14 livros em diferentes áreas, né? TI, tem aqui os títulos de alguns livros, depois a gente coloca na descrição. E eu tenho um livro do professor, inclusive com dedicatória e tudo, né? Dicas de como chegar lá. Esse livro explica a história dele, o percurso dele, e dá dicas de como a gente pode chegar lá também. Perdão, professores. O professor tem 79 anos. Eu errei, professor, eu achava que era 78. 78. Ah, bom. O Anderson mandou errado aqui. Até porque a gente fez uma brincadeira na semana passada aqui, quando a gente falava sobre idade, e numa entrevista que eu concedi para o professor, quando ele perguntou a minha idade, eu falei, professor, eu uso aquela que é considerada na tabuada a mais difícil, que é 7 vezes 9, né? Ele falou, então tem um desafio para você. Eu quero para a minha idade 78, né? É o número atômico da platina, né? O símbolo da platina é horrível, enfim, né? Mas é o número atômico da platina, é o Peru, no jogo do bicho, né? E também a gente pode considerar, se for para o lado do misticismo, é o número de cartas do tarot. Então, a gente só está aqui no grupo, aqui, cada vez mais jovens anormais têm feito parte, né? Porque eles são jovens há mais tempo do que eventualmente você que está assistindo, né? Mas nós também temos jovens, ainda mais jovens há mais tempo do que eles aqui, e são pessoas que acompanham este canal exatamente porque fazem diferença e querem saber o que está acontecendo no mundo. Dentro dessa dinâmica do metaverso, assim como existem, né, os profetas do Apocalipse, que na verdade se aproveitam, né? Eles chegam de repente e falam, como vai ser o mundo pós-pandemia? Eu acabei de saber aqui pelo Departamento de Saúde aqui da cidade, na Secretaria da Saúde, acho que todo mundo já sabe também, né? Que na semana que vem ou na próxima vai ser liberada a máscara para todo lugar, né? Então, aquela máscara, era minha, não está aqui agora, mas aquela máscara que tem o poder de conter um vírus mortal que escapou de um laboratório de alta segurança da China, a sua máscara de R$ 2,50 comprada no camelô da 25 de março, ela defende até agora, né? É claro que é uma brincadeira, tem que usar máscara, tem que se prevenir, né? Não dá nem para entrar nesse assunto agora, porque isso renderia aqui uma outra live. Mas quando as pessoas olham para o metaverso e de repente cria aquela aura, né? De, nossa, que novidade! Deixa eu colocar um metaverso aqui na tela para gente. Espera aí. Aqui. Evandro, eu vou compartilhar uma imagem, tá? Uhum. Provavelmente alguns de vocês aqui brincaram com esse metaverso. Cadê o meu metaverso aqui? Já devia ter deixado. Não, tá aqui. Uma aba do Chrome. Pronto, tá aqui, ó. Alguns de vocês talvez brincaram com esse metaverso. Para quem não sabe o nome, né? Para quem nasceu depois da década de 1980, esse aqui é um Tamagotchi. Isso é um metaverso. Ou seja, é um ser virtual que você tinha que dar comida na hora certa, colocar para dormir, acordar, brincar, né? Saíram versões mais atualizadas, mas o Tamagotchi também, depois pesquisa, né, na internet, era uma representação virtual do que é a realidade. Assim como também, talvez tenha surgido fora da hora, né? Deixa eu tirar da tela aqui, o Second Life, que no ano de 2003, né, foi um sucesso. Aliás, ainda hoje ele existe, né? Eu imaginava que ele tivesse morrido, mas não, a segunda vida está lá. Eu revivi meu usuário ontem. Então a gente vai se encontrar, porque eu também, depois que a gente conversou, né, eu fui atrás do Second Life, ele estava lá. Então, os nossos dois queridos professores, o Vitor e o professor Ernesto, eles vão conversar com a gente a respeito do metaverso. Até vou adiantar, recentemente ficou muito famosa uma fala do Zuckerberg, explicando a meta e o metaverso, né?
uma fala de quase 1 hora, ele explicou muito didaticamente, né? Aí eu vi numa live do professor Ernesto, que tem um canal dele, o Ernesto Responde, numa fala que menos da metade do tempo ele colocou bastante bem, né? E eu tenho conversas regulares com o professor Vitor, né? Todo mundo, eu já declarei aqui publicamente, né? Meu mentor, a gente conversa, quando ele fala sobre o metaverso, ele consegue colocar uma maneira simplificada que tira toda essa aura misteriosa que faz com que a gente tenha até um certo afastamento ou medo de entrar nesse mundo. Então, o Evandro falou, né? Não é de hoje, 2012, quando eu trabalhei no Pão de Açúcar, eles já estavam estudando como trazer para cá, para o Brasil, a compra na Coreia do Sul, por exemplo, enquanto você vai para casa. Aponta o teu celular para a porta do vagão do metrô, porque lá tem os produtos, e você chega em casa junto com os produtos. Então não tem novidade no metaverso, vamos colocar ordem nesse galinheiro virtual. Professores, com vocês aqui. Tem pergunta aí, Evandro, ou a gente começa com provocação? Vamos começar com provocações? Perfeitamente. Então o nosso convidado, acho que tem o privilégio de começar, né? O nosso convidado de hoje, né? O professor Vitor, nosso convidado agora já é do time, né? Então, professor Ernesto, consigo a palavra. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, antes de mais nada. Eu é que agradeço. Velhos Anormais, achei o nome muito legal. E a gente vai ficando velho e realmente vai tendo algumas mudanças na vida da gente. Mas eu acho que o importante é a gente sempre ter esse espírito jovem como vocês, e está sempre tentando estudar coisas novas e trabalhar assim normalmente até o dia que a gente vai para o céu ou para o inferno, não sei. Mas toda essa história, né, de blockchain, de realidade virtual, realidade aumentada e do Bitcoin, né, de todas essas moedas virtuais. Ontem eu fiquei sabendo que agora já são 18 mil moedas virtuais, né? Há 2 meses atrás, quando eu coloquei esse tema no Ernesto Responde, eram 8 mil. Então, isso tudo está crescendo violentamente. E também a gente não pode dizer que isso é também uma novidade tão grande, porque o mundo sempre teve essa parte de viver, né, principalmente as crianças, imitando a vida, né? Quer dizer, simulando uma situação. E, no fundo, o metaverso é uma forma de fazer isso. Eu estou até aqui com um negócio que vai realmente ser muito usado no futuro, que é exatamente esse óculos de realidade virtual, onde você tem a sensação de estar realmente vivendo aquele momento que está passando aqui, que no fundo é um vídeo, né? Então, se você pegar, por exemplo, um vídeo de um passeio na floresta, você colocando esse óculos, você tem a real sensação de estar subindo na árvore, de estar descendo, né? A tua visão é exatamente igual àquela que a gente tem quando olha para trás, quando olha para o lado, e isso tudo é muito interessante. Ligado a tudo isso, tem essa parte das criptomoedas que também não se sabe, né, se elas realmente vão continuar tendo essa valorização e se um dia elas vão passar a valer para você comprar alguma... Embora hoje já tenha alguns casos em que você consegue, né, comprar um bem com essas moedas. E agora também esse negócio dos NFTs. E isso tem muito a ver também com essa questão do metaverso, porque o NFT é uma obra, um desenho ou alguma coisa que ganha valor. Eu sempre gosto de contar um pouco um negócio que... Meu pai era fotógrafo, né? Eu até presenteei aí com o livro Fotolabor, e ele caprichava muito em fazer as fotos parecerem assim o mais real possível, né? E quando ele ia na Bienal, ele ficava super revoltado, porque ele via aqueles desenhos lá que às vezes eram um simples rabisco com alguns pontos assim, e valendo uma fortuna, ganhando um prêmio, tal, esse artista é fabuloso, olha o que ele fez, tal. E eu acho que o metaverso tem uma relação muito forte com isso, né?
Quer dizer, um desenho que, em princípio, dá a entender de que o artista gastou 10 minutos para fazer, gastou um pouco de tinta lá, fez uns rabiscos, e por uma questão, vamos dizer assim, comercial, vale uma fortuna. Assim como o quadro da Mona Lisa. Eu tenho certeza que se eu chegasse para uma criança de 12 anos e mostrasse o quadro da Mona Lisa e falasse assim, olha, eu queria te vender isso aqui, custa $1 milhão, ela não ia comprar. Porque, em termos de utilização, em termos de dar uma comodidade para você, ou uma sensação mais agradável, aquilo lá não tem muito sentido, valeu uma fortuna. E no metaverso, dizem que assim, um simples desenho, só porque ele tem algum negocinho diferente, por motivo YZ, ele passa a valer uma fortuna. Ainda relacionado ao metaverso, tem exatamente essa questão da realidade virtual, que é como foi mostrado, de a gente participar de uma reunião, tendo a sensação de que está todo mundo junto. E aí esse óculos que eu mostrei aqui, ele é muito usado, né? Você coloca aqui o celular e aí ele está fazendo vídeos de outras pessoas, e isso tudo te dá uma sensação de você realmente estar lá. O que é uma coisa que não está se comentando muito, que eu acho interessante, são os hologramas. Hologramas, eles realmente dão a impressão que você está com aquela pessoa do teu lado. E nada mais é do que um jogo de luzes, né? Que ilumina as partículas que estão no ar e faz com que se forme exatamente o formato da pessoa, o rosto da pessoa, e por transmissão os seus movimentos. Então, tudo isso é uma questão aí de evolução. Como foi falado aí, o Mark Zuckerberg está, vamos dizer assim, colocando isso como uma ideia dele e tentando trazer isso tudo para a empresa dele. E eu acho que esse foi o motivo que ele mudou o nome da empresa, né? Porque, pelo menos agora, todo mundo tem a ideia vaga de que foi ele que criou tudo, que tudo está na antiga Facebook, né? E a gente que está no mundo real, né, porque, sem dúvida, que tudo isso vai influir muito para as crianças. As crianças vão ter realmente uma infância bem diferente, eu acho, porque elas são mais ligadas nesse mundo metaverso, vamos dizer assim. Enquanto que a gente já é mais ligado assim na realidade pura e crua. E essa evolução aí eu acho que ainda vai ter muita novidade, e isso por causa desse desenvolvimento da eletrônica, né? O professor Vitor estava falando aqui antes da gente começar, nessa questão de invenções, né? E que a gente recebe cada dia novas invenções, e dificilmente invenções brasileiras. E hoje é difícil, né, você criar alguma coisa sem copiar alguma, né? Então, no fim, tudo se cria, tudo se come. Mas o importante... Fala imovar, Ernesto. Imovar fica mais bonito. É imitar copiando. Exatamente. E eu acho que inovar é você melhorar uma coisa que já existe. Hoje isso já é uma inovação, né? Claro. Você pegar um computador e ele tem as características dele, se você conseguir melhorar, fazer ele ficar mais rápido, mais fácil de usar, você já está inovando, né? Então, isso assim seriam as considerações aí sobre toda essa onda que a gente está vivendo. Isso fora as moedas virtuais, que é outra loucura, né? Eu tenho uma imagem aqui, eu queria antes de... Só atrapalhando vocês um pouquinho, eu quero compartilhar uma imagem de um NFT que está sendo comercializado por $90 milhões. Opa, vamos comprar, vamos juntar nós aí. É isso aqui. Esse GIF
feito com alguns pixels. Foi vendido primeiramente por 7 milhões e meio de dólares, e a pessoa que comprou está comercializando esse NFT, o original, por 90 milhões de dólares. Olha a que ponto chegamos. Assim, é a questão de que valor você dá para as coisas, né? Então, o valor monetário desse NFT, né? Desse non-fungible desse NFT, depois eu lembro qual que é o T, desse NFT, ou seja, dos direitos, de comprar os direitos dessa imagem virtual, digital, sei lá, é 90 milhões, ou seja, valoriza-se a esse ponto, né? Eu tenho uma história muito interessante sobre isso que você falou. Eu tinha uma namorada, e ela meio snob, assim, né? Gostava de coisas diferentes e tal. E aí, no aniversário, eu dei um anel de brilhante para ela, lindo e tal. Dei, ela ficou super contente, mostrou para todo mundo e tal. Só que um dia eu briguei com ela. Tá bom? E aí, sem dúvida, ela deve ter falado, bom, esse anel ele me deu, tal, mas eu acho que agora a gente não tem mais compromisso nenhum, eu vou vender. E foi lá numa joalheria, ofereceu o anel, né? Ela deve ter pensado, vou ganhar aí uns 2 milhões, 3 milhões, sei lá quanto é que ele pagou pelo anel. Mas aí o camarada pegou o anel, examinou com aquela lupa, tal, olhou e falou, minha filha, esse anel aqui é de vidro, vale R$10. E aí eu encontrei a danada, que quase me bateu. Você me deu um anel de vidro falando que era de brilhante, que você tinha pago uma fortuna e tal. E aí eu podia ter falado, é o metaverso. Sensacional. O NFT, né? Foi o momento errado, né? Hoje em dia cairia muito bem. Ó, coloquei aí, gente. Coloquei o banner aí, tá? Non-fungible token. Eu queria fazer um comentário muito rápido, né? O professor Vitor vai falar sobre isso também. Em 2014, um ex-aluno, eu vou citar a instituição, né? Atuei lá por 21 anos, ex-aluno de Relações Internacionais da FAP, ele me pediu um favor. Não um favor, era uma coisa muito rápida. Que eu escrevesse para ele uma carta de recomendação que ele ia fazer um mestrado na Inglaterra. Fiz a carta, ele foi aceito não pela carta, mas pelo talento dele, ele é diferenciado, né? É o Tiago César, e ele inclusive é um dos sócios fundadores da BRZ, né? Aqui no Brasil, e ele é uma pessoa que sempre acreditou, sempre falou sobre moedas virtuais, e assim que ele foi aceito, ele chegou lá, como todo aluno, né? Terminando o curso de graduação, indo investir na carreira, ele falou, professor, estou em Londres, não vou poder te pagar um almoço por várias razões, né? Entre elas pela distância. Mas vou fazer uma coisa, eu vou depositar $5 na sua conta em Bitcoin e daqui a uns 3 ou 4 anos o senhor vai almoçar e vai lembrar de mim. Eu esqueci disso, né? Esqueci da chave e lembrei da chave no ano passado. Deixa eu ver aqui quanto que eu tenho, né? Aqueles $5 que ele depositou se transformaram em R$1.800. Eu estou pensando a mesma coisa que vocês, né? Por que eu não depositei R$500 naquele dia, né? Ou $500, né? Que eu teria isso aí vezes 100. Mas é claro que também há depois tem eu vou colocar no texto aqui, né, uma metáfora sobre a história das moedas virtuais. Mas o professor Vitor, a gente conversava essa semana, ele tem uma visão muito particular acerca do valor do NFT e da virtualidade e do metaverso, né? Então, professor, é consigo, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer duas coisas. A primeira é que durante mais de 50 anos eu fui professor. Eu acho que isso me estimulou para ficar bem com os alunos, sempre procurar em cada ano que acontecia o que estava surgindo de novo, para poder falar alguma coisa mesmo sem conhecer a fundo. Dentro dessa linha, eu procurei aprender 3 coisas ao longo dos últimos 40 anos. Primeiro foi como se faz qualidade. E dentro do conceito de qualidade, a importância do design.
que é uma coisa que eu acredito que é fantástico, funcional, estético, bonito, e aí gera valor. Em segundo lugar, com atraso, eu comecei a aprender o que é criatividade. Quando eu, inclusive, percebi o quanto eu estava errado como engenheiro. Só pensava, geralmente, em uma solução só. Quando tem as soluções mais interessantes. Só pegando, por exemplo, até vou fazer uma brincadeira sobre um último livro que eu estou escrevendo, e o que o professor Ernesto falou, numa das brincadeiras assim, você tem 10 ideias diferentes de como você pode dar um presente para sua namorada sem custar quase nada e deixar ela excitada? A pessoa, por exemplo, escrever bilhetinhos picantes e coisas desse tipo, né? E a terceira, que foi a minha última fase, nos últimos 15 anos, foi me desenvolver em economia criativa, achando que ela é a solução do mundo, porque o mundo precisa de entretenimento, precisa de sustentabilidade, e quase todas as atividades da economia criativa são sustentáveis, são verdes, não geram muita poluição. Muito bem. Então, vamos começar falando de 5 coisas que o professor Ernesto falou, mas que são positivas e que tem tudo a ver com o metaverso. Primeiro, falando de economia criativa. O setor que mais gera negócios e diverte as pessoas chama-se videogame. Praticamente todo videogame é um metaverso. Só que é um metaverso no plano. No instante que ele ficar um metaverso a 3 dimensões, a emoção vai ser maior ainda. Por isso que eu falei para vocês dois, para o Humberto e para o Evandro, coloque uma imagem da máquina de 3 dimensões. A máquina de 3 dimensões, a impressora, é provavelmente um dos mais importantes eventos da história da humanidade. Imprimir plano era uma coisa, xerox, etc. Mas a 3 dimensões, você faz próteses, você faz vestido, você faz canequinha, você gera microempreendedorismo. Então, a primeira coisa do metaverso, e tanto é que todas as empresas, nós estamos vivendo agora um momento fantástico da volta presencial dos 2 maiores eventos do mundo de inovação. Um já aconteceu, foi em janeiro, que é o Consumer Electronics Show, no qual muita coisa se falou de metaverso. E as empresas que estiveram lá falaram mais de investir em óculos, em coisas desse tipo, para a pessoa ter essas sensações que vocês já mostraram o óculos. E agora, exatamente nesses dias, no meu modo de ver, está acontecendo o maior evento de inovação, tecnologia, música, entretenimento do mundo. Ele está acontecendo na cidade de Austin. A cidade de Austin ficou conhecida porque o Michael Dell, quando tinha 19 anos, começou a fazer computador e até hoje existe a Dell, né? E esse evento que chama South by Southwest, com a sigla SXSW, quem estiver nos assistindo ou vendo, veja as palestras, o que os futuristas que estão lá, a Amy Webb, o Scott Galloway, falam inclusive do metaverso, da sua ligação com a Web 3.0. Tá? Então, eu acredito que realmente a impressora 3D é a parte física do metaverso. Quer dizer, é uma coisa fora do quando que se pensou em imprimir. Antes a gente tinha uma escultura, o cara ia batendo com um martelinho para rebarbar. Agora é o contrário, a gente acopla e cria coisas fantásticas de uma grande funcionalidade. Então as coisas só vão para frente quando elas geram função. Claro que no começo elas são muito caras, mas depois, com o passar do tempo, elas vão barateando. Então, a impressora 3D é um exemplo de metaverso que nós não tínhamos, não conhecíamos. Pegando alguma das falas ainda do professor Ernesto, realmente, o que as pessoas célebres, principalmente, gostam é de aparecer. E quando elas querem aparecer, elas gastam fortunas em coisas estranhas para dizer, só eu tenho esse carro, só eu tenho esse quadro. E o que adianta ter um quadro do Banksy ou um quadro do Andy Warhol? Tem um quadro do Andy Warhol, professor Ernesto, famoso, que é todo azul com risco. Começou valendo $1 milhão. Quer dizer, foi um absurdo. Porque, agora, o mesmo absurdo é, se a gente pensar, a própria Mona Lisa, o próprio quadro do Van Gogh, do Picasso, como é que vai custar 100, 200 milhões? Qual é a função? A estética. O próprio Gates, há muito tempo atrás, tirou imagens e colocou as imagens na parede da sala dele, e todo dia ele tinha um quadro famoso de $100 milhões ornamentando a sala dele. A tecnologia é uma coisa fantástica. Fora as imitações, os chineses, perto de Shenzhen, tem uma cidade que você encomenda qualquer quadro de pintor famoso, eles te fazem por $100, por 200. Só que a réplica, a própria Amsterdã,
recolhe todas as piratarias, os caras põem tinta especial, moldura especial, e os caras ficam discutindo se é segundo quadro, o terceiro quadro da mesma coisa. Então, eu acho um verdadeiro absurdo tudo isso que está acontecendo, inclusive esses GIFs. Eu comprei a cueca do Cristiano Ronaldo, legal. Por quê? Porque o Cristiano Ronaldo tem 300 milhões de seguidores, é um absurdo. Como é que pode ter 300? Nenhuma pessoa na história da humanidade teve tantos seguidores. Mas o que o Cristiano Ronaldo faz? Ah, foi um excelente jogador, é bonitinho. Mas 300 milhões? Não, mas 300 milhões também tem a Rihanna. É a tecnologia que permitiu isso, é a explosão exponencial. E tem suas vantagens, a comunicação. Né? Eu quero que vocês coloquem, por exemplo, professor, veja bem, eu fui em 1996, pela primeira vez à Rússia, depois fui mais 5 ou 6 vezes, fazer contatos culturais. E nessa época eu comprei esse disco, da Masha Rasputina, daqui a pouco eles vão pôr ela cantando. A maior parte não comprava nas lojas. Em 96, eram 6, 7 anos pós-Gorbachev, só tinha pirataria, como deve continuar até hoje. E eu comprei uns CDs, porque eu sei falar russo, eu nasci na Ucrânia, tá certo? Mas sei o russo, não o ucraniano, né? A Masha Rasputina. O senhor não faz mais isso. O senhor usa o YouTube, que é uma coisa fantástica. Não é um canal, não é 100 canais, não é 1000 canais, é mais de 1 milhão de canais. Por exemplo, o nosso, se for agradando ao público, via canal, o cara começa a assistir todo dia, desde que a gente tenha a programação todo dia. Esse é um mundo importante da tecnologia. Então, essa é a Masha mocinha? Não, esse é o Philip Kirkorian. Mas põe ela cantando um pouco, só um pouquinho. Mais pra frente um pouco. Aí. Isso, a Masha. Que maravilha. Olha a Masha Rasputina. Era uma maluca total, tá certo? Olha que maravilha. Olha a nossa palestra, professor. E esse cara que aparece é um búlgaro, um cantor mais famoso na Rússia, chama Philip Kirkorian. Olha. Acho que deve ser de 95, 96, isso veio em 2022, tá? Muito bem. Pode tirar essa parte que eu ainda vou fazer mais 2 comentários. Falar em Bitcoin, falar em Ethereum, falar nas 18 mil, que é tudo uma maneira bonita de enganar as pessoas. Primeiro, a própria história do Bitcoin, ninguém entendeu até agora. Aquele tal do Satoshi nunca existiu. Eu, às vezes, faço a seguinte imagem, eu repito para vocês entendem. O que é o Bitcoin? Por que ele pode valer tanto? Por que tem que gastar tanto dinheiro? Porque ele foi gerado no computador. Então, eu lembro de Las Vegas. E todo lugar estava, ganhe, os ganhadores, ganhou 1 milhão, 5 milhões, 20 milhões. Todo Las Vegas inteirinha só tem o valor de quantas pessoas ganharam. Claro que não escreve o quanto perderam. Aí, normalmente, é o jogo de pôquer, que você vai, aperta aquelas maquininhas e dá lá uns dígitos, nada daquilo que você faz, você vai perdendo. Uma hora dá o flush dá, sei lá, 100 mil dólares. Só que deve rodar, sei lá, 100 mil vezes. Só que os caras fazem a máquina para rodar 200 mil vezes para dar um... Então você já ganha. Quer dizer, todo jogo. Eu fui professor de estatística, de probabilidades, eu não entendi isso nunca. A roleta, o baccarat, qualquer coisa, a banca sempre tem vantagem probabilística. Então, o que é o dinheiro virtual? É o que ocorre com a Magalu. A Magalu, em 2017, valia 30 bilhões. Foi subindo, chegou a 190. Agora voltou a 30. Então, quem comprou se ferrou. Agora, a lógica da Bolsa, aquela muito fraca ainda, ela pulveriza o americano há muitos anos. E como é que você vai saber se você vai ganhar ou vai perder? O senhor concorda, e os nossos participantes, que é um absurdo uma empresa como a Apple vale trilhão. Ela vale mais do que Toyota, GM, tudo junto. Eu pergunto, se a Apple sumisse hoje, já que nós estamos em some isso, some aquilo, a Rússia, a Ucrânia, não tem problema nenhum. A Samsung pega o mercado dela. Aliás, ela já está vendendo mais telefone que a Apple, que é quase tão bom como. Pessoas se acomodam, estou simplificando, mas 1 trilhão... porque ela vai lançar coisas de metaverso, então o cara tem essa perspectiva e o valor sobe, se eu pudesse. Bom, e por último, sem falar das minhas coisas, eu queria dizer o seguinte, eu acho, minha opinião, no Deschute, que o que está acontecendo com... os quadros de bilhão, né? Tá certo? Se bem que o Andy Warhol,
Ele ainda fez algumas coisas em design interessante, sei lá, fez aquela latinha da Campbell, nossa, que coisa maravilhosa, vermelho com não sei o quê, mas tudo bem, ele sabia se vender. Mas eu estava querendo falar do que eu acho do Mark Zuckerberg, do Facebook, que foi comprando, evidentemente, muitos outros aplicativos, muitas outras plataformas. Eu acho que o Facebook está perdendo, acho não, vocês também sabem, cada dia que passa está perdendo clientes. E disso por quê? Porque o TikTok, que por enquanto é limitado, mas pode ser passar como o Twitter, passar muitas linhas a muitos minutos, foi conquistando espaço, principalmente entre os jovens. Então, eu não sei, eu não acompanho o dia a dia, o Facebook já chegou até 2 bilhões de usuários, já caiu para 1 bilhão e pouco, é um negócio. Quando a gente fala em bilhão, as pessoas não têm noção. Por exemplo, quando eu falo disso, o senhor colecionou long play, o senhor colecionou CD, DVD, videocassete, e agora o que o senhor faz? Também. O senhor tem a Spotify, 35 milhões de músicas no Spotify. Se o senhor fosse falar o título de cada uma delas, o senhor ia morrer e não ia conseguir falar todos os títulos. Imagina escutar. E o senhor não paga pelo disco, o senhor paga pelo uso. E faz até o que você quiser, desde as músicas antigas como agora. Isso são as vantagens da tecnologia. Olha lá, as grandes realizações. Olha que maravilha, olha que palestra que nós temos. Antigamente eu tinha que fazer transparência, gastar caneta. Agora é só ter uma pessoa dessa do lado, eu vou falando, eles vão ilustrando a palestra. Negócio sensacional. Só que é sensacional para quem tem algum conhecimento, que saiba conectar isso. É muito difícil hoje, lamentavelmente, nós temos muito pouco conhecimento profundo das pessoas. Então, eu acho que nós estamos vivendo uma época, o metaverso. Vamos pensar num lugar que está desaparecendo o emprego. O senhor tinha uma imobiliária, e nessa imobiliária, nem estou falando das startups unicórnio, né, que hoje mataram todas as imobiliárias. Você ia na imobiliária, olha, eu gostaria de comprar um apartamento, aí eu vou te levar na Aclimação, eu vou te levar no Ipiranga. Eu tenho aqui um óculos, você dá uma olhada em todas as casas daqui, e em 40 minutos você vê os 5 imóveis que eu tenho. Maravilhoso. Agilidade, flexibilidade, adaptabilidade, rapidez, isso é uma vantagem extraordinária. A mobilidade na cidade é cada vez pior. Hoje a gente não quer ir em algum lugar, não só pelo custo, pelo tempo que se perde. A gente quer até aproveitar em outros lugares. Então eu acho que o metaverso é um nome. O próprio holograma que o senhor comentou. A primeira vez que eu fui a Las Vegas, o senhor deve ter ido a Las Vegas também alguma vez, né? Estou usando o senhor como se fosse o nosso participante oculto que eu não estou vendo. Você tem aqueles shows musicais. O melhor lugar para ir para ver show é em Las Vegas. Tem tudo. 6 circos de Soleil, todos os cantores, Celine Dion. Mas eu fui, naquele primeiro dia, para ver o mágico ilusionista chamado David Copperfield, famoso na época, e tinha os outros. E aí ele fazia umas mágicas, mesmo naquela eu falei, puta, ele faz holograma, ele some as coisas, que a gente pensa que o tigre está num lugar, ele aparece no outro. É porque eu vi um holograma num lugar e eu estou vendo outro, ou vice-versa. Eu não tenho como conferir. Agora, como é que ele tinha dinheiro para ter holograma naquela, nem sei se é verdade, mas o holograma é um negócio legal. É legal mais ou menos. Imagina o Humberto falou, você vai com o metaverso no cinema com um amigo, e não dá para encoxar, não dá para beijar, não dá para fazer nada. Quer dizer, pô, não precisa nem segurança para dizer, você não faça isso. Esse é o nosso tempo, o seu tempo e o meu. Quem tinha no cinema que era o único lugar que dava para ficar no escuro sem ser assaltado. Mas tinha o aviso do lanterninha para você não fazer não sei o quê, não era assim? Então, o mundo foi mudando, se bem que hoje se faz essas coisas em outros lugares, em outras formas. Então, o que eu acho que o metaverso, em primeiro lugar, é uma evolução, é a chegada... Ao último comentário, último, depois eu volto. Eu fui muitas e muitas vezes com meus filhos para Disney. E o que a Disney fazia? Além das coisas normais, tentava apresentar alguma tecnologia. Então, tinha sempre um lugar, como é que será o futuro? Aí você ia lá e assistia um filme em 3 dimensões, passando por montanhas, um avião, você ficava... porque 3 dimensões, o senhor lembra como é que era? Aquele óculos pavoroso, né, que jogava fora, tá certo? Que agora é esse óculos maravilhoso de $1.000, $2.000, você vê um monte de coisa nele. Aí o que acontecia, à medida que você ia sempre no ano seguinte, chegou uma época que quando você estava sentado na cadeira, a cadeira tremia, jogava umidade em você, você falava, pô, mas caraca, eu vou morrer aqui. Era uma tentativa de melhorar a sensação a 3 dimensões.
Claro que hoje nós temos quarta dimensão, quinta dimensão, mas geométricas são só três. É nessas que nós vivemos. A quarta dimensão é o tempo, a quinta é não sei o quê. Ora, então a terceira dimensão realmente é o suprassumo do que nós estamos chegando. É a impressora 3D, coisa fantástica. É a sensação de você estar... nós estamos acostumados, nós estamos nos vendo em tela plana. Daqui a pouco nós vamos sair para fora, vai nos assustar. Eu vou tentar dar um soco no senhor e falar, opa, será que eu estou dando um soco? Vai ser uma coisa maravilhosa, são outras coisas. Mas eu acho que as coisas só vão para frente, como estão falando, inclusive, esperem mais 5, 8, 10 anos, metaverso não é para agora. Mas eu acho que tem duas coisas que eu acredito que são verdadeiras. Inclusive, eu vou falar depois dos livros que eu estou fazendo no último livro. Tem um senhor que eu não conheço, mas eu vi uma vez uma palestra dele na HSM, aquela empresa que fazia eventos culturais, chama-se Ray Kurzweil. Ray Kurzweil. Esse Ray Kurzweil escreveu um monte de livros fantásticos. E o que eu quero me referir é que entre os livros antigos que ele escreveu um livro, As Máquinas Espirituais, e coisas desse tipo, em 1990. E ele fez previsões para 2009 e 2019, nós já estamos em 2022. E das 109 previsões que ele fez, 89 aconteceram. Claro que a maior parte é tecnológica, que ele tinha conhecimento do que é evoluir. E ele escreveu outros livros e fez outras previdências, como fundou, inclusive, aquela escola, Instituto Singularity Institute, lá na Califórnia. Ele disse, tem duas datas meio estranhas, 2039 ou 2040, a inteligência biológica será superada pelos algoritmos. Eles vão ter sensação, vão ter humor. Isso me assusta muito. Me assusta tanto quanto, para terminar essa fala, sem ser uma coisa digital, Humberto até me deu a data, em 1967, Dr. Barnard fez o primeiro transplante. E a pessoa que ele fez o transplante durou 18 dias. São de 67, 33 mais 22, 55. Hoje, pessoas que recebem transplante, não só do coração, de várias coisas, duram 2, 3, 4, 5 anos. Só que, paralelamente, há quase esses últimos 5, 6 anos, já estão desenvolvendo e fazendo transplantes de órgãos de porcos e de outros animais. Inclusive, recentemente, o Bennett, que recebeu um transplante de porco, depois de 2 meses, morreu. Então, eu pergunto, isto é realmente extraordinário. Claro que já estão dizendo, vamos matar os porcos têm que ser especiais, tem que ter uma comida especial para não ter rejeição, não ter o explante. Aliás, o Silvano Raia, um médico conhecido, inclusive dono das Raia, ele está há mais de 5 anos fazendo esses estudos no Brasil também. Então, na realidade, a gente está chegando numa situação virtual extremamente assustadora e, ao mesmo tempo, emocionante, estimulante, mas, paralelamente, na área, digamos, analógica, na física, também as coisas estão crescendo. O senhor imagina se a gente realmente, às vezes até pergunto para mim mesmo, então por que não dos gorilas? Já que estão dizendo que nós viemos dos gorilas, o DNA é quase igual, mas os gorilas são pouco, não pode matar. Mas e os porcos? Não, mas os porcos já estão matando. Quer dizer, imagina porcão, galinha e pato e... mas esse você vai usar só para matar? Mas isso já está acontecendo, essa discussão. Aí já é bioética, não sei o quê. Mas o fato é que as nossas pesquisas continuam existindo, continuam avançando, tanto na parte médica, basta ver o que aconteceu com a Covid. Quer dizer, o suprassumo da safadeza. Em menos de 6, 7 meses, tinha 15, 20 vacinas. Tinha vacina sueca, tinha vacina cubana, tinha vacina venezuelana, tinha vacina indiana, 5 vacinas americanas, vacina russa. Deram 2, 3, 4, 5 vacinas. Agora ninguém mais fala. A gente não tem memória, professor e meus participantes. Se a gente olhar 1 ano e meio atrás, quando morria 100 pessoas, 200 por dia, era lockdown. Continua morrendo 400, 500, não tem lockdown, vão tirar máscara, vão tirar tudo. É o fim do mundo. O pessoal esqueceu o que aconteceu. Eu, em março de 2020, fui morar 5 meses no sítio, quando morria 120 pessoas no Brasil por dia. Continua morrendo 400, 500. Não, está acabando. Qual é a lógica disso? Mas nem aqueles silogismos do Platão era pior. Tipo assim, as pessoas que mentem têm contração na cara. Eu olhei para a pessoa, ela contraiu. Então a pessoa é mentirosa. Eu falei, mas não falei que todas as pessoas que contraem a cara são mentirosas. O sorrindo, tá certo? Então, nós vivemos num momento agora. Quem ganhou tudo isso foi a Pfizer. Ela não ganhou só com o Viagra, que nós conversamos em off.
Com Viagra ela já ganhou quase 80 bilhões de dólares. Com a vacina que ela virou titular, que só para criança, para não sei quem, ela ganhou. Agora, não se ganhou só com a vacina, se ganhou com um monte de outra coisa. Por exemplo, eu vou fechar então realmente falando isso. Onde mais teve prejuízo, para depois abrir o espaço para falar da Rússia e para falar da Ucrânia. Nós estamos vivendo na época da experiência, do entretenimento. Onde que os russos foram banidos? Em um monte de coisa. Não jogam voleibol, não jogam basquete, não jogam futebol, não participam de campeonatos de canção. Eles estão fora e não podem ir com os aviões dele para lugar nenhum. Claro que tem alguns países que estão ajudando, tipo a Sérvia, que você vai de Belgrado, antes tinha 5 voos, agora tem 25 voos. De Sérvia, de Belgrado para Moscou, porque sempre abre uma janelinha para você chegar em Moscou e sair de Moscou de algum jeito. Então, nós estamos numa situação, imagina, não tem mais jogo nenhum, que é a coisa que a pessoa mais vê, esporte, não tem boxe, que aliás eu também vou falar de boxe um pouquinho daqui a pouco. Então, agora, cortar o gás, cortar as operações, de destruir o rublo, tudo isso faz parte. A Rússia vai perder muito mais do que ela estava imaginando nessa luta horrorosa que ela abriu com a Ucrânia. Só que é uma luta que ela não esperava, tanto o russo como o ucraniano. Nossos participantes, isso eu já adianto, quase todos os ucranianos que têm um pouco mais de idade que 40 anos falam russo, porque antes era comunismo, era como na Espanha, quando o Franco mandava, não se falava catalão, não se falava basco, se falava espanhol. Podia-se aprender escondido o basco e o catalão. Ele sumiu, voltou, a Catalunha quer se separar, Bilbao quer se separar, como, sei lá, o que aconteceu com a Iugoslávia? Um país pequenino virou 7 países. O que é a Moldávia? A Moldávia é menor que Jundiaí em população, que é onde mora o Humberto. E é um país independente. Ontem foram visitar, uma coisa heróica, Estônia, Polônia e a Eslováquia, que é um pedaço da Eslováquia, naquele trem foram falar com os Zelensky. Claro, mano, ninguém bombardeou, ninguém é louco, porque aí dá mais problema. Mas o que é Estônia? É menos do que Campinas. Não é, Campinas é mais importante que Estônia. Eu estou falando isso porque eu tenho um grande amigo, agora estou pensando mesmo, que chama Celso Varga, e eu estou querendo ajudar ele num projeto que ele está fazendo para Limeira, que é a cidade dele. A Varga era lá, hoje não é mais Varga há muito tempo, e ele quer transformar a Limeira em um PIB maior, desenvolvendo a tecnologia da informação. Eu falei, olha, Celso, eu te ajudo, mas o máximo que a gente pode fazer é usar alguns aplicativos que existem para fazer mais com menos, porque você pensar que você vai inventar aplicativo aí vai ser difícil. Mas tudo bem. Aí eu falei isso para o Celso, e ele falou, mas escuta, a gente podia se basear no exemplo da Estônia. Eu falei, legal. Aí eu repeti, não, a gente devia se basear no exemplo de Austin, onde está ocorrendo a SXSW, que é uma cidade que tem mais de 7 mil startups tecnológicas. É a cidade que tem a maior quantidade de startups tecnológicas do mundo. Por isso que o SXSW ocorreu lá. Né? Então é isso que eu tenho como início. Legal. E nós estamos estamos próximos do final, inclusive. Porque é isso que é possível. Peraí, mas eu tenho que falar do livro, pô. Não, nós falaremos. Eu só quero passar a palavra para o professor Ernesto, fazer um comentário antes, né, pegando o gancho de que o professor Vitor falou do TikTok. Existe uma grande preocupação do Google frente ao TikTok, porque o TikTok atraiu muito mais usuários em 2021 do que o Google, né? E o link está aí, a gente vai colocar no chat depois para o pessoal copiar. Porque o pessoal busca conteúdo agora, está buscando conteúdo agora no TikTok. Olha que coisa. Eu queria fazer uma provocação e passar a palavra para o professor Ernesto. Foi criado a empresa Meta em 2019, né? Lá o Zuckerberg colocou lá em 2019 a Meta, né? Não como se, né? Mas talvez tentando ser o pioneiro, ou se colocar como pioneiro, por mais que que exista o Second Life desde 2003, né, e no Second Life existem salas virtuais onde professores podem se reunir, ter uma palestra, por exemplo, né? Ou seja, esse mundo virtual ele não pegou em 2003. Eu não sei se vai pegar agora, mas o Zuckerberg assumiu logo depois também a perda de usuários, que o professor Vitor colocou também, né? Uma perda significativa de usuários que custou aí, em termos de mercado, quase uma Disney,
para o Facebook. Como é que o senhor vê isso, já que o principal ativo da Meta, né, é o usuário, né, e eles estão perdendo usuários, né? Como é que o senhor vê essa situação? Então, isso aí mostra que realmente as coisas valem pela sua procura, né? Quer dizer, uma coisa custa mais se mais pessoas querem adquirir aquilo. E aí vai da qualidade e da utilidade do produto e de convencer as pessoas. Aí também entra muito marketing e coisas assim. E aí até eu levo uma coisa para as criptomoedas. Porque o professor Vitor falou, por exemplo, sobre a ação da Apple, né? Que vale aí uma fortuna, porque o valor da empresa é exatamente a multiplicação do valor da ação pela quantidade de ações que tem no mercado. Então, as ações de uma empresa sobem e descem, né? Se a gente for ler o jornal todos os dias, ela sobe e desce, a gente fala, pô, por que sobe e desce e tal? Existe sempre uma causa. A valorização ou desvalorização de uma ação tem uma causa diretamente ligada ao faturamento e ao lucro da empresa. Pode ser até uma causa externa. Uma guerra diminui o valor da ação da TOTVS, por exemplo, porque talvez o mercado vai se retrair. E com isso ela vai vender menos, e com isso o lucro vai ser menor, e com isso os dividendos vão ser menor. Assim como uma ação, também as próprias moedas que existem no mundo, por exemplo, o real, o dólar, o rublo, qualquer outra moeda, ela sobe e desce de acordo com a economia do país. Quer dizer, a inflação, por exemplo, não é uma coisa que surge do nada. Ela surge porque o governo ou emitiu mais dinheiro e jogou na praça, tem um correspondente aumento da produção, né? Então, aquele dinheiro começa a valer menos, porque tem mais dinheiro para o mesmo número de bens que estão sendo produzidos pela população. E aí temos esse efeito de valorização e desvalorização. Até um carro, né? Você tem um carro às vezes velho, mas você dá uma garibada nele, pinta, bota lá um rádio especial e ele se valoriza. Mas tem uma causa. E as criptomoedas, elas se valorizam e se desvalorizam sem uma causa em si. Quer dizer, não tem nada que afeta aquele valor, a não ser justamente a oferta e a procura. Quer dizer, e aí é que entra a facilidade de manipulação. Porque se o único negócio que faz ela se valorizar ou desvalorizar, porque o valor dela é baseado na última operação que foi feita. Basta você se juntar aí com meia dúzia de, por exemplo, portadores de um valor muito alto de criptomoeda e vamos vender. Aí o valor dela vai cair, porque a oferta está muito alta. E eu tenho um caso, não vou citar nomes, mas uma vez num desses clubes onde se reúnem pessoas proprietárias de cavalos, principalmente cavalos de corrida, rápido, foi descoberta uma fraude nesse sentido. Quer dizer, os proprietários, né, que cada um lá tinha vários cavalos, eles se reuniam de manhã, num café da manhã lá, e combinavam, hoje vamos oferecer tal, aí o preço do cavalo vai cair e tal, depois a gente retrai isso, né? Quer dizer, a gente compra e vende, quer dizer, mesmo naquilo que tem um certo valor, né? O cavalo tem uma certa qualidade, dá para fazer essa fraude. Então, eu só quero complementar dizendo o seguinte: imagina a picaretagem que está acontecendo nesse sobe e desce do Bitcoin. Quer dizer, deve ter aí uma comunidade que está exatamente manipulando esse... E tem gente que está ficando bilionária, tem gente que está perdendo tudo, porque o negócio é manipulável, né? Então, isso... E tem a moeda da vez, né? Acho que eles podem
muito facilmente falar assim, olha, vamos aumentar o valor daquela moeda e diminui da outra. Da outra, por um simples boato, né? Porque não se vê um lastro ainda para justificar que aquela moeda tem o maior número de transações feitas naquela moeda. Não, é simplesmente é estranho, né? É muito complicado isso. Eu posso chegar com você e combinar, olha, eu vou botar aí um lote grande para vender e tal, mas você chega, de repente, você oferece um preço maior e a gente alavanca aquela moeda ou desalavanca, né? Joga ela para baixo. Como dizia meu pai, né? Dava sal pro gado, né? Para ele tomar bastante água, para na hora de pesar, o boi tá gordo, né? Mas, enfim, tudo isso é muito interessante e a gente vai aí agora também se adequando e procurando ter algum benefício com tudo isso, mas o importante é exatamente todo esse avanço de toda essa tecnologia, né? Quer dizer, eu acho que independente do metaverso, independente dos NFTs, independente das criptomoedas, tem uma coisa que realmente vai revolucionar essa parte de tecnologia, que é o blockchain. Porque o blockchain, ele primeiro tem uma segurança ímpar, porque ele independe de pessoas, né? Quer dizer, ele é um negócio que você cria lá os códigos, os cruzamentos, e ele tem esse risco, né? No caso das moedas, que se você perder a sua senha, você está roubado. Quer dizer, não é que nem um banco aí que ou você foi assaltado ou você perdeu a senha, você liga para o teu gerente, ele quebra o teu galho e teu dinheiro está lá salvo, né? Principalmente no caso de perder a senha, ele se recupera. No caso do blockchain, é um processo de armazenamento de dados, onde são guardados as mesmas informações em vários computadores. Essa informação ela só pode ser acessada via a combinação de uma senha ou então de um token, e principalmente os dados são imutáveis, né? Então não dá para falsificar, quer dizer, talvez um dia alguém chegue e descubra aí uma fraude de roubar dinheiro do outro. Mas hoje está realmente... E o detalhe de não depender de autoridades, quer dizer, não depende de um banco, não depende do governo, não depende de ninguém. Então, o blockchain ele vai revolucionar essa parte de armazenamento de dados. Isso provavelmente vai ficar assim fora do controle de grandes bancos ou de Estado, do governo. E isso é porque à medida que agora está se procurando, né, de alguma forma também, regulamentar ou aceitar, quer dizer, fazer com que as criptomoedas sejam válidas, aí sim talvez ela comece a ganhar força, né, no momento que as empresas aceitem criptomoedas para vender os seus produtos, vai ter essa vantagem adicional de não ter a necessidade de um banco e do governo. Quer dizer, essa questão do governo já tem seu lado positivo e negativo, porque aí elimina-se toda essa possibilidade de uma fiscalização, de tributar, né, de cobrar imposto de renda. A Rússia está... Temos um... Isso, né? Então, inclusive, só um comentário rápido antes de passar para o Humberto. O blockchain é interessante, porque se um hacker entrar em um dos computadores e alterar parte do código, os outros computadores têm condição de reparar aquele código que foi alterado num determinado computador e tornar tudo aquilo válido de novo e continuar por uma transação. Tem até inteligência artificial nisso. Bertinho, nós estamos. Como é que estamos de horário? Você conduz aí. Está no mudo. Você está mudo, Humberto? Perdão. De tempo a gente está bem, e eu creio que a gente pode até fazer um encerramento depois da saída do professor, né? A gente pode continuar mais uns minutinhos aqui, mas eu queria que antes do professor sair,
Eu não vou fugir do tema, porque eu acho que tem muito a ver, né? Eu quero falar de uma experiência virtual da qual eu participei, que é o Netas Game, né? Então, professor, se o senhor quiser fazer um convite oficial, né? E contar um pouquinho disso aí, se der tempo, senão eu faço a propaganda aqui, tá? Porque não é propaganda não, é experiência. Por favor. É com o Vitor, né? Para o senhor, professor Ernesto. Para mim? Para falar do Netas Game, como o senhor tem academia agora, né? Eu não queria... Se o senhor quiser falar, contar pra gente, vai ser bom. Não, já tem tempo. Do Netas Game? Isso. Sim. Eu sempre gostei muito de esporte e vejo assim que cada vez mais a gente tem uma certa dificuldade em fazer esporte, principalmente em competir, né? Depois que você fica com mais idade aí, já também mais... O Vitor realmente deve ter assim, essa experiência aí como um grande jogador que ele foi. E eu era seu fã, viu? A Mauri, todo mundo. O Clube Sírio, campeão. Eu jogava no Paulistano naquela época. Eu nunca joguei bem. Eu tenho até uma historinha rápida que eu entrei de militante no Pinheiros, de polo aquático. E aí eu estava lá... O Zabo, na época do Zabo, hein? Do Zabo. Zabo, o Colé, que faleceu há um mês atrás, o Ivo Carotini. E o diretor um dia chegou para mim e falou assim: Ernesto, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Eu falei, bom, fala ruim primeiro. Você como militante não dá. Você joga muito mal. Nossa Senhora! Então você não podia ser. Aí eu falei, então me dá notícia boa. Eu tenho um título para vender, é uma oportunidade única. Sou sócio do Pinheiros até hoje. Mas o Netas Game nada mais é do que uma competição. Uma competição, né? Não sei se o Vitor ainda... Mas, enfim, não tem mais água lá, professor. Eu tenho um sítio em Biúna, acabou essa represa. Não, mas esse é o Lago do Espaventura, é lá em Biúna, quer dizer, no bairro do Verava. É no meio do caminho lá da Brugiro Nadal, entre a... no quilômetro 56, senhor, entre a esquerda. Exatamente, no quilômetro 56. E a gente já realizou muitas atividades lá. E antes da pandemia eu fiz um Netas Game e foi um sucesso. E o Netas Game nada mais é do que você juntar uma turma de amigos de 15 a 20 pessoas. Normalmente, então, se formam 4 equipes e a gente faz 8 atividades num fim de semana. 4 no sábado à tarde e 4 no domingo de manhã, que é vôlei, futebol, basquete, corrida de bike, corrida a pé, natação, caiaque e beach tênis. O caiaque é esse aí. Então, são 8 equipes, 4 equipes, mas cada equipe tem 16 pessoas ou 20, de 16 a 20 pessoas, e o técnico divide sempre essa equipe como é que vai fazer aquela atividade. Então, sempre uma equipe está fazendo 2 atividades. Por exemplo, natação e futebol. Então, quem não sabe nadar, vai jogar futebol. Quem não sabe jogar futebol, vai nadar. E aí vai se jogando, né? Todo mundo joga contra todo mundo, quer dizer, a equipe azul joga contra a vermelha, amarela e verde, e assim por diante. E no fim, quem tiver mais pontos ganha troféu, medalha, e é uma confraternização. E vai ter, então, a próxima vez no dia 21 e 22 de maio, 21 e 22 de maio, um fim de semana. A gente vai sair de São Paulo no sábado de manhã, aí ao chegar no Espaventura, a pessoa pode fazer algumas atividades lá, tirolesa, cachoeira, andar a cavalo, passear na mata. Depois do almoço, a gente vai realizar quatro atividades, cada equipe vai fazer 4 esportes, e cada um numa hora. Então, é às 2, às 3, às 4 e às 5. Então, por exemplo, você vai jogar às 2 horas futebol, às 3 horas nadar, às 4 horas correr e às 5 horas jogar vôlei. E no domingo de manhã, os outros 4 esportes, e ganha medalha e tal. E a minha ideia é que, aos poucos, as equipes vão ganhando nome e a gente cria uma classificação. Como antigamente se criava entre as universidades, né? Qual que está em primeiro lugar, em segundo lugar, um ranking. E é uma coisa assim que cada equipe normalmente é um grupo de amigos, seja da empresa, seja da família, seja da rua onde ele mora, forma essa equipe. Cada vez mais também a equipe vai procurando se fortalecer para ganhar.
como todo esportista gosta de ganhar, né? Mesmo que só vale uma medalhinha, mas é uma medalhinha que você vai botar na parede. Então, esse é o Netas Game, uma forma de você passar um fim de semana super legal, fazendo esporte, ganhando amigos e se divertindo. Muito bom, Legal. muito bom. E as inscrições estão abertas. Tem um QR Code aí que você pode se inscrever lá. Você- Professor, depois eu ponho o QR Code aqui na edição, vai pro ar, né? Eu estou mostrando aqui as fotos lá do site. Para quem tem criança pequena, né? Foi até legal que você parou aqui, ó. Tem uma equipe que cuida das crianças enquanto os pais podem participar das atividades esportivas. Uma comida muito boa feita lá mesmo, suco natural feito com frutas que são colhidas lá. Eu sou suspeito para falar, mas eu fiquei muito fã. Eu participei da última edição, né? Porque foi antes da pandemia. Eu sou suspeito para falar. Mas eu recomendo, né? Depois vocês entrem no site, que estava agora há pouquinho aqui, em algum lugar aqui, ó. Nesse site aqui. Se alguém quiser saber mais informações, pode procurar por mim. Estarei presente esse ano de novo, né? E vou participar de novo, porque eu quero ganhar de novo no futebol. Eu sou muito ruim de goleiro, mas vou ganhar de novo. Nossa equipe foi deixa eu mostrar uma coisa para o professor Ernesto, para ele lembrar. Põe a grande. Professor, está vendo aqui, ó? Assim, ó. Põe a grande. Me tira, põe a grande para ele ver. Peraí. Aí, ó. Então, aqui peraí, aqui, a esquerda, a direita, eu, a Mauri, esse grandão aqui é o Súcar, o Rosa Branca, que infelizmente faleceram, e o Vlamir. Ó, para o senhor ver aqui. Campeões do mundo de basquete, o senhor está vendo? Exatamente, me lembro perfeitamente. Mas esse CD já é velho, porque isso foi em 2013. Mas eu queria falar duas coisas antes de encerrar. Já que vocês são 007, agora eu vou ser rápido. Quem era o 007? Em primeiro lugar, eu tô terminando esses 3 livros que o Evandro e o Humberto estão me ajudando, sendo que o primeiro, que é esse aqui, trabalhabilidade, a importância da trabalhabilidade e como se adaptar a isso. Trabalhabilidade, a agilidade, trabalhabilidade ao aperfeiçoamento. Esse livro em azul, nós devemos lançar até o dia do meu aniversário. Eu não vou falar quando é que é o dia, mas é em abril. E aí, quem sabe, os anormais me fazem uma sessão para eu poder falar dele. Então, professor, se o senhor também puder participar quando a gente estiver lançando esses livros, seria muito legal, porque eu acho que nesses livros eu juntei 50 ou 60 anos de todas as coisas que eu aprendi na minha vida, envolvendo qualidade, criatividade, manutenção, economia, mas principalmente a coisa que mais me preocupa, principalmente com o metaverso. Onde é que as pessoas, os nossos netos, vão trabalhar? E aí eu insisto principalmente que o importante não é só a empregabilidade formal, que é você ganha um diploma de advogado, de médico, se aperfeiçoa ou não. Que você gere o seu próprio negócio. Como o senhor foi empreendedor, empregou outras pessoas, que você seja um freelancer, que você seja um conteudista, que falta tanto, que você seja um comentarista, que você seja um artista, que você seja um atleta profissional, já que hoje a grande dúvida é essa, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser influenciador. É melhor ser influenciador, porque o influenciador tem uns 50 mil no Brasil hoje, com mais de 10 mil seguidores. Até eu tenho mais de 1000, mas vou ter mais, porque eu estava esquecido disso. Mas de um ano para cá eu resolvi, ao estúdio do Humberto, do Evandro e de mais alguns amigos, virar um atuante do Zoom. E agora de outras coisas mais. Então, em breve, a gente vai estar lançando esses livros. Esse aqui já está em diagramação e execução e logo os outros. São livros relativamente pequenos, mas ainda grandes. A minha mulher sempre diz, olha, você tem que fazer um livro pequeno, que ninguém mais lê livro. Até esse paradigma eu quero realmente contornar com certo equilíbrio, porque se você não lê, você não fantasia, você não imagina, você não se inspira. Eu não sei onde as pessoas, cabe a nós, ao senhor, a mim, aos dois anormais que estão aqui, ainda lutar pelo fato de que você aprende as coisas não só com experiência, também com teoria, com imaginação. E isso está principalmente ainda nos livros. Tanto é que entre
as coisas que a gente achava que ia desaparecer no digital, estava o sumiço do livro impresso. Olha que eu tenho meus filhos que têm uma editora, eu ia muito a Nova York para comprar direito autoral de livro de autor americano, né? Era em Nova York, e eu lembro que desde 2002, 2003, pessoal, agora tem o Kindle, agora vai sumir o livro, e hoje nós estamos em 2022, a venda de livros digitais no mundo inteiro não chega a 10, 12%. A pessoa prefere ainda virar as páginas com todos os problemas ecológicos, derrubando árvore, fazendo celulose. Então, algumas coisas sumiram. Mas o livro, eu acho que ele vai continuar por um bom tempo, se bem que também temos que lutar para a pessoa ter a paciência. Eu vejo nos meus netos, vai durar mais de 3 minutos, não vou ver. Falei, caramba, mas como é que você aprende alguma coisa vendo 3 minutos só? É a época um pouco diferente, né? Mas na realidade eu acho que na hora que a gente olha quem está nos laboratórios de pesquisa, por exemplo, aqueles que eu falei do transplante de órgãos de porcos em seres humanos, a gente vê pessoas com 1 ou 2 gerações de pesquisa. Você não consegue virar pesquisador com 18, 19 anos, apesar de que eu não estou desqualificando os jovens realmente, os chamados nerds aí, que se envolveram com a informática de 1990 em diante, trouxeram grandes revoluções e grandes avanços. Eu termino dizendo, nós estamos numa época de muitos novos normais. Eu acho que a partir de 2000, os 6 Cs começaram a ser cada vez mais evidentes. O primeiro C é a contratação temporária. Trabalhe um pouco, 1 mês, 2 meses, 1 dia, 5 horas. O segundo C é a conexão, que cada vez é maior. E se eu acho que a maior invenção das últimas décadas foi a internet junto com a web, a ferramenta que tornou-se destruidora é o smartphone, que virou um telefone pela Motorola lá, 40 anos atrás, mas hoje matou, o seu pai foi fotógrafo. O senhor não vê mais gente com Nikon, com Canon, com não sei o que, o senhor vê os caras com smartphone, tirando fotografias excelentes. O senhor não tem mais gravador. O senhor tem vídeo, o senhor assiste, eu vejo jogos da NBB, o pessoal fala, dá o like, mas eu estou na televisão, não tem onde dar like, é que os caras estão assistindo no smartphone, eles apertam lá um botão, dá um like para a gente ficar bem aqui na vida. Então, eu estou no compartilhamento, realmente ser dono ou compartilhar, sai mais barato compartilhar. Colaboração, essas ideias, quebrou o carro, aprendeu o carro, você não precisa mais de repórter na rádio, o próprio ouvinte, ele fala, você fica na dúvida se é verdadeiro ou não. Aí, o quinto C, construa você mesmo, graças à máquina de 3 dimensões, você faz coisas que você não imaginava fazer antes. E, finalmente, o último C, que eu lutei tanto e não consegui emplacar. Durante 10 ou 12 anos, eu quis que criatividade fosse matéria obrigatória num curso de faculdade. Foi, mas sofri tanta pressão que mesmo sendo diretor dos diretores lá, sei lá, um cargo, fala, não, mas nós somos de mais de contabilidade, mas não é criatividade, nós precisamos mais de não sei o quê. Então nós falamos que nós somos criativos e ninguém ensina criatividade, mas nem na faculdade. Então como é que nós podemos inventar? A invenção passa pela criatividade, tá? E, na realidade, aí está o grande mal da educação brasileira, entre outros. Quer dizer, nós estamos ensinando coisas que não servem para nada. Então, por isso que eu escrevi esses livros para trabalhabilidade. Como é que você vai gerar o próprio emprego, que ele tenha valor, tá? E eu gostei muito do título, porque, para mim, o trabalho é a coisa mais importante da vida. Eu sempre falo que fazer dele um lazer e um prazer. Então quem sabe eu dou uma palestra sobre trabalhabilidade, que esse primeiro livro vai estar pronto ao vivo, para as pessoas que vão participar do seu meta. E o senhor vai ser o primeiro a receber o livro. O que o senhor acha dessa ideia? Acho boa. Aí, já que eu vou para Ibiúna todo fim de semana, senhor Ernesto, eu tenho um sítio no quilômetro 82, passando em Ibiúna, há mais de 50 anos. Então eu estava pensando na represa de Topoporanga, mas que está seca, mas a sua parece que está mais ou menos em ordem, que é ali perto da subestação da elétrica de Furnas, está certo? Então, no bairro do Uberaba.
Então, é Verava. E tem uma área espetacular, que você tem uma área que é um hotel fora do comum, tá certo? O que o pessoal fala, que até reclama, que é um pouco sofisticado demais para o bolso de alguns, mas eu acho que é uma coisa espetacular, né? E aliás, falando nisso, só o senhor vai entender, porque os outros dois vão entender. Nunca vi, só no Brasil, uma estrada de 20 quilômetros de extensão, do quilômetro 46 até o 70, está 23 anos fazendo e não termina. E o lugar que é para entrar para Verava, eu nunca vi tanta barbaridade. Eles fizeram 3 vezes a mesma coisa ali. Faziam, derrubavam. É um negócio assim, coisa de que é nem entendível. O senhor acompanhou? Não, mas eu vou dar uma explicação. Isso aí é coisa. Qual é que é a explicação? Eu sempre gostei do Dória, apoiei ele várias vezes, mas ele fez o seguinte, ele deixou para terminar essa estrada agora, na época da eleição. Só que o contrato que ele tinha de financiamento, ele não sei se bobeou, não percebeu, venceu no ano passado. Estava previsto para ir até o fim. Não, o mas Heleno como ele Fonseca deu esse morreu. retardo na obra... Morreu, professor. O Heleno então, Fonseca, que era agora obra está sem recurso. Não, eu acho que se o senhor está querendo justificar, muito bem, mas eu pergunto, enquanto que os egípcios fizeram ampliação do canal de Suez em menos de 6 meses, nós estamos há mais de 20 anos fazendo transposição do Rio São Francisco. E ainda mete o pau do Bolsonaro, que agora conseguiu ligar água para algum lugar. E aí eu digo para o nosso Rodoanel começou com o Mário Covas. Até hoje não está pronto. Isso é o fim do mundo. Inclusive ele morreu e o Rodoanel ganhou o nome dele. Então, mas tudo bem. Mas se o senhor gostar, olha, está aqui, ó. Tá aí o livro, ó. Tá bom? Maravilha. Acabou ou vocês têm mais perguntas? Tem alguma pergunta para responder? Acho que nós temos um horário a cumprir hoje, né, Humberto? Não, mas hoje ele não vai na academia. Hoje ele está tão animado. Olha como ele está alegre. Para quem ir na academia, dá um descanso para os seus músculos. É capaz de você ter algum problema com a osteoporose e ter problema. Eu às vezes, tenho dificuldade para andar, ando um pouco, tem dia, não, hoje eu não vou andar. Não é, Ernesto? Dá um sorriso. Aliás, isso é uma coisa que eu não falei. Eu tenho um livro sobre o humor. E uma coisa que nós não fazemos é rir 25 a 30 vezes por dia gostosamente, que nem você está fazendo agora. Se você fizer a conta, você não ri 30 vezes assim no dia inteiro. Isso é muito ruim, é pior do que não fazer 60 flexões. Não, mas é que eu combinei com minha professora que se eu faltar na aula, ela cobra em dobro. Não, isso acho que você devia ter um adendo falando o contrário. Você devia dar desconto de 50% que você não trabalhou. Que negócio é esse de cobrar em dobro você faltar? Nunca vi um negócio desse. Para mim não faltar. Ela faz isso para não faltar. Bom, mas aí o que não é a tua professora vai ver é uma policial que é só professora, que é rígida pra caramba. Assim. Mas então, como o professor Ernesto, vou fazer uma sugestão. Como o professor Ernesto vai estar aí... Quantos quilos você está pesando, Ernesto? Quantos quilos você pesava quando jogava no Pinheiros ou no Paulistano? Vamos lá. Não, eu estou pesando 70 quilos. E quanto você pesava quando estava no Paulistano? Acho que uns 65. Ué, então 5 quilos só. Você está perfeito, caramba. Vou fazer uma sugestão. Como o professor Ernesto vai precisar disso aí, a gente continua mais uns minutinhos, porque tem uma pergunta que veio aqui lá da Paraíba para a gente, sobre o metaverso. Então, mas ele que responde essa pergunta. Ele que é dono de empresa de tecnologia, ele acha que vai dar certo. Eu estou achando que... Não, eu ainda tenho 10 minutos. 10 minutos eu ainda tenho. Então esse metaverso vai para o caminho da reengenharia. Que ele já foi. O Second Life, quando os caras começaram a vender terreno na Lua, Ernesto, você lembra disso? Mas hoje dá para vender, mas hoje é bom vender terreno na Lua. Muito obrigado por... Desculpa, foi por ar sem querer. Desculpa, para terminar, professor Vitor, desculpa, acabei colocando no ar sem querer aqui. Não, tudo bem. Posso colocar hoje dá para comprar terreno na Lua, não é uma coisa virtual. É verdade. Eu vou colocar a pergunta, ela é da Mirna, que ela é professora lá da Universidade Federal da Paraíba, e ela é uma das anormais que ela está em aula, por isso que ela não está com a gente aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, o professor Ernesto responde primeiro, porque agora ele tem só 8 minutos, a pergunta dela deve ter 2 minutos e meio, vamos lá.
Então, professor, mestre, muito prazer em participar, né, desse momento com o senhor. Essa riqueza nesse encontro entre os anormais e sua pessoa. Eu tenho uma pergunta para fazer, até porque assim, essas questões do multiverso é tudo muito novo. Então, é uma pergunta diretamente do Nordeste para o senhor. Eu gostaria de saber se essa questão do multiverso, de alguma forma, vai beneficiar a questão de sustentabilidade, vai ter alguma geração de riqueza, vai ter algo específico para a nossa região. Pergunto isso por quê? Porque como é algo novo, nós temos muitas dúvidas, mas a gente queria já se preparar para esse universo. Não, isso é uma dúvida que não só eu tenho, mas essa galera aqui que está comigo, gente, que são os alunos, né, trabalham com educação. Então, um grande abraço, essa é a minha pergunta, e um beijo grande para o senhor, para a sua equipe e para o meu grupo, que são os anormais. Fiquem Mas bem. eu acho assim que toda essa parte de virtualização, né, e o metaverso é uma coisa virtual, quer dizer, está lá nas memórias dos computadores, não vai provocar uma revolução nessa parte da conservação do nosso planeta, né? Do Nordeste, da parte de reflorestamento, da parte da contaminação das águas, da parte de cuidar do meio ambiente. E isso, independente do metaverso, vai acontecer, porque realmente as autoridades no mundo estão percebendo que se nós não cuidarmos do nosso planeta, nós estaremos mortos em 50 anos. Em 50 anos, as crianças não vão poder sair de casa, as crianças vão ter uma vida mais curta. E, então, acho que é um tema seríssimo. E o Spa Ventura, inclusive, é um hotel que preserva tremendamente a natureza, porque meu filho, o Alex, ele é fanático por isso. Então, se ele vê uma formiga e você mata a formiga, ele é capaz de te expulsar do hotel. Que bom, que bom. Mas é isso. Professor Vitor, considerações? Bom, eu acho o seguinte, a pergunta sobre o metaverso, ela, como o próprio professor Ernesto falou, ela está ligada ao mundo virtual, mas eu acho que o mundo virtual, nele continuam existindo as pessoas, né? Quer dizer, então, talvez sirva para fazer grandes mensagens, imagens de como se deve. O que o professor falou, eu tenho, à medida que o tempo foi passando, fui mudando e cheguei no meu sítio, que tem lá uns 10 não, tem uns 15 hectares, a ter criação. E as coisas que os caseiros mais falavam, escuta, mas você tem galinha, pato e ganso e não mata nenhum? Eu falei, não, aqui é zoológico, eles vieram aqui para morrer. Mas você come frango? Eu falei, bom, mas eu comprei o frango dos outros, mas não vou matar o meu. Então, no final eles morriam porque entrava um bicho qualquer, às vezes entrava até um cachorro. Realmente tenho também essa mesma sensação, né? Às vezes você tem até um mosquito que está te mordendo, mas vou matar ou não vou matar? Vou colocar um negócio para ele ir embora, né? E uma formiga é um símbolo de esforço e tal, se bem que ela faz um malefício tremendo. Quando ela resolve dar uma limpada numa árvore ou numa plantação, é um Deus nos acuda. Então você fica num dilema: protege ou afasta ou mata? Na realidade, a gente vive num meio. E algumas coisas a gente aceita como naturais, como eu disse a vocês, quer dizer, se a gente olhar os últimos 100 anos, 120 anos, nós não tínhamos essa população extraordinária de frangos, de porcos, etc. O homem não estava acostumado a fazer isso, digamos, na Primeira Guerra Mundial, Segunda. Hoje nós temos trilhões é um pouco de exagero, mas bilhões e bilhões de cada um desses bichos para sustentar bilhões e bilhões de pessoas que vivem no mundo. Eu tenho, não tem nada a ver com o metaverso, mas acho que tem a ver. Eu tenho um lugar que eu fiz uma casinha grande para ter 2 papagaios. No fim, eles estão em 2 gaiolas dentro da minha casa e eu solto as gaiolas, eles vivem dentro de uma sala. E dentro desse lugar que era para papagaio, tem 2 galinhas e um galo.
né? E eu vejo que de vez em quando uma das galinhas choca e aí fica aquele negocinho, né, de cuidar dos pintinhos. Depois de 6 meses eles estão pequenininhos. Aí eu pergunto, caramba, e eu já li aí que as empresas de Seara e não sei o que, passou de 40 dias o frango, está dando prejuízo. 37. Como é que 40 dias ficou o monstro e os meus com a galinha cuidando, não fico nem metade daquilo? A gente se acomodou, come isso e não come só isso. Tudo que nós comemos hoje, se a gente fosse principalmente, não sei se a nossa outra normal está vendo, ver como é que cuidam do tomate, como é que cuidam do pêssego, como é que cuidam de tudo, a gente vê que tem de agrotóxico, não, mas isso aí é insumo. É um negócio bárbaro. Agora, por que aconteceu isso? Gente, aconteceu por uma razão só. Eu quero saber de vocês, e o professor Ernesto, que agora confessou sua idade, 78, eu tenho 81, quanto São Paulo tinha de gente em 1900, eu nem vou perguntar 1900, porque tinha 10 mil habitantes, em 1960, tinha 3 milhões e meio. Hoje, 2022, passou 60 anos, tem 12 milhões. Cresceu 4 vezes. Essas pessoas precisam comer, elas poluem. Poluem de todas as formas que vocês possam imaginar, desde os dejetos, com a participação, usam carros e tal, mas principalmente eles precisam comer. Como é que eu faço para atender? Então, você ser um ecologista, um protetor, é muito bom, mas só se você começar a comer folha. Mas as pessoas não querem comer folha. E os hambúrguer veganos que já inventaram, estão circulando, alguns até comem, as coisas de soja o pessoal come. Mas é difícil mudar essas coisas porque a proteína verdadeira. Então, o que aconteceu? Os grandes rebanhos, se a gente olhar hoje, o Brasil não polui porque estraga as florestas. O Brasil polui porque tem o maior rebanho de bovinos do mundo. E o metano é pavoroso, gente. O pessoal fica falando de CO2, CO, e nós estamos vivendo num mundo de escândalos para mim. Vamos olhar a Índia, que eu não conheço, nunca fui à Índia. Mas, por exemplo, 5 castas até hoje. A vaca, você não pode mexer na vaca. Como em alguns países na Tailândia, não pode mexer no macaco. E aqui não, o nosso maior valor de exportação em carne é os nossos bovinos. Os argentinos reclamam até hoje. Tá? Então, quer dizer, a gente vive num mundo bastante estranho. Algumas coisas a gente fecha os olhos, outras coisas a gente é um ambientalista ferrenho. Então, eu repito, no meu sítio é assim, mas eu como frango, eu como peixe, tá certo? Quer dizer, eu como porquinho também, quando posso, ou até de vez em quando compro carne olha lá, o professor, o tomate e a barra de chapéu. Eu ajudei muito Barra de Chapéu. A gente abriu escola lá. Era até a única coisa que tinha Barra de Chapéu, que é uma cidadezinha de 4, 5 mil habitantes no caminho de Curitiba, era a plantação de tomate. Você foi a Barra de Chapéu, não foi, Humberto? 5 vezes. Então você comprou tomate lá, né? E tomate tem época, né? Agora, por exemplo, tomate está 9, 10 reais o quilo. Então, na realidade, não era disso que eu queria falar. Eu queria. Mas só para completar, você sabe que o animal não sofre, né? Quer dizer, a gente fica com pena de matar o animal, mas ele não sofre porque ele não sabe o que é a morte, ele não pensa, né? Então, não é uma maldade você matar um animal, né? Pelo menos. Não, eu concordo com o senhor, mas eu acho que o animal sofre, porque eu tenho cachorro aqui e cachorro em Ibiúna. Infelizmente, 2 dias da semana eu não vejo os daqui. Quando eu volto, é um Deus nos acuda, eles pulando em mim. E quando eu saio do sítio, também é um Deus nos acuda. E apesar de não ser um adestrador, eu vou contar 2 coisas para o senhor. Como eu tenho certos hábitos, então, digamos, eu estou no sítio no sábado. A minha caseira chega, coloca uma cadeira fora da cozinha, eu fico sentado, meus 2 cachorros ficam comigo. Aí ela chega e fala assim, professor Vitor, está na hora de o senhor tomar café. Meus 2 cachorros vão embora. Só para ilustrar a conversa. E os outros 2 brigaram com esses. Então eles têm rodízio. Então alguns ficam das 9 a 1 hora, outros ficam das 3
das 5, outro fica das 5 até as 9 da manhã. Dizer, e os meus cachorros aqui de casa, que eu moro aqui no Alto de Pinheiros, eles sabem todos os meus hábitos. E os hábitos até, por exemplo, a empregada às 3h30 vai me trazer um negócio que eu fico num lugar perto, num quarto perto da piscina. Às 3h29, eles estão esperando ela abrir a porta de um lugar para dar boas-vindas para eles. Eu acho que a gente não sabe se comunicar com os animais. Durante uma época que eu comecei a mexer com criatividade, uma das coisas que eu mais fiz foi acompanhar o que o ser humano copiou dos animais para fazer a criatividade, fazer um formato parecido com o dos peixes, para andar mais rápido, como é que se comportam as abelhas, como é que se comportam os golfinhos, que eles entendem sinais, etc. Eu estou vendo o seu cachorro agora. Ele entende muita coisa, só que a gente não sabe falar com eles. Onde a gente está muito pouco avançado é se comunicar com os animais. Tá? Agora, o que nós fizemos foi o seguinte: os animais que eram selvagens, se o senhor olhar, eu estou chutando, quantos leões tem, quantos rinocerontes tem, quantos elefantes, tudo é menos de 100 mil, no mundo inteiro. Por que tem 1 bilhão, 2 bilhões de vacas? Porque é para nos alimentar, tá certo? Por que matamos os leões, etc? Porque acabamos com as florestas, acabamos com tudo, em alguns lugares conservou para ter parque, etc. Quer dizer, inclusive, no caso dos rinocerontes, é um negócio fabuloso. Os caras matavam os rinocerontes porque o chifre tinha um negócio afrodisíaco. Mas o que é isso? Tá? Então, eu acho que o grande poluidor do planeta é o ser humano. Mas ninguém tem coragem de dizer. A China, que tomou a decisão de ter um filho só, teve que refazer essa decisão. Agora, o que nós vamos fazer com 8, com 9? Hoje nós somos 8 bilhões. Outro dia eu vi um sujeito, professor e meus amigos, querendo provar que a Rússia não foi muito censurada pelo ataque à Ucrânia. Então ele falou, olha, 150 países votaram contra, 5 a favor e 30 ficaram ausentes. Só que vocês estão esquecendo o seguinte: a Índia tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, a China 400, são 40% da população, eles se abstiveram. Então a Rússia tem um grande apoio. Falei, bom, bonito raciocínio que o cara tem, tá certo? Quer dizer, é verdade. Só que se a gente olhar a China e a Índia, professor, não sei se o senhor acompanha um pouco os dois, são países completamente diferentes. Entra no YouTube, duas sugestões de curiosidade para o senhor, e veja as danças indianas. São eróticas, são provocantes, são uma coisa. Nossa, aí pensa, quero ver danças bonitas da China, só vai ficar, pô, é uma mulher com violoncelo, não sei o que, eu falei, pô, mas não é possível, aí se pergunta, como é que os caras se procriam? Nos dois lugares tem 1 bilhão e 400, gostar de procriar, eles gostam. Eu estou falando uma coisa que ninguém fala normalmente, né? Eu não sei se ninguém fala, mas é porque quando eu aprendi criatividade, tudo comecei a olhar pela terceira opção, a Edward Bono, o pensamento lateral, tá certo? Então, hoje, quando eu quero me divertir, o Humberto gostou de um negócio que eu falei uns 30 anos atrás, que eu não sei de quem eu peguei, mas quando foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Hoje eu faço todo dia. É só vir com a ideia, bom, agora eu vou ver um absurdo, uma construção absurda, YouTube. Agora eu vou ver aqueles malucos na Índia tomando banho no Rio Ganges, pá. Agora eu vou ver a Masha Rasputin cantar, pá. Agora eu vou ver um TED em russo, já que eu sei falar russo. O YouTube me dá todo dia um negócio. O X-Mental, você está com o X-Mental, aqui, ó. Eu também tenho o X-Mental aqui, tá vendo? X-Mental. Tá vendo? Isso é um livro fantástico. Eu faço todo dia 8 respirações. 8 respirações, tá vendo? Então, a criatividade é algo que eu devia ter aprendido quando eu fiz a faculdade. Ninguém me ensinou isso. Eu quis ensinar a todo mundo, escrevi um monte de... Aqui, só veja. Aqui, ó. Em 1992, 30 anos atrás, eu estava fazendo... Olha o tamanho. Esses cursos dos Estados Unidos. Ninguém faz isso. Olha aqui, ó. E, em 93, 94, eu dava aula sobre isso, tá vendo? Com meu filho pelo Brasil inteiro. Livro, caderno de criatividade. Né? Escrevi vários livros, aqui, ó. Livro de criatividade. Eu escrevi mais de 100 livros, mas agora eu estou terminando com esses 3. Espero que o senhor goste. E quem sabe o senhor me convida para a gente fazer uma palestra aos atletas. Por que tem que se aperfeiçoar
por que tem que se isso sim. adaptar e por que tem que se agilizar e o que você tem que fazer na vida para saber trabalhar, você oferecer o trabalho, seja cozinheiro, seja eletricista, seja dentista, mas porque realmente a robótica, a internet das coisas, a inteligência artificial, o Big Data, tudo isso vai cortar e está cortando mais emprego do que está gerando. Esse é o meu legado que eu quero deixar como mensagem. Pode ser que não sirva para ninguém, pelo menos para esses dois aqui embaixo, está surtindo um certo efeito que eles estão aproveitando também na vida pessoal e estão me ajudando a divulgar. Agora que eu conheci o senhor falou que foi meu ídolo quando eu jogava basquete, eu só queria, antes do senhor ir embora, e para quem está nos assistindo, alguém vai assistir, que isso vai para o YouTube, me põe, quando eu falo de esporte, já que o senhor gosta de esporte, me põe aquele vídeo do Klitschko. O senhor veja bem, a Rússia invadiu a Ucrânia. Eu não vou entrar quem está ajudando quem. Claro que a Ucrânia está sendo ajudada pelo Ocidente, tem sua razão, mas o invasor é a Rússia e vai se dar mal. Vai se dar mal porque o ucraniano é corajoso. O senhor veja bem que nós do Brasil não temos ideia de quem é o prefeito de Kiev, que está cercada hoje pelos russos. O prefeito de Kiev é um ex-pugilista campeão mundial de pesos pesados. É um cara que não se entrega, que aliás agora está vestido de militar, está fazendo mensagem. Está aqui, ó. Vitaly Klitschko. Isso aqui é o... Bom, então eu estou falando aqui. Então esse Vitaly Klitschko, que foi campeão na década de 2000, até 2011, 2012, ele era até para ser presidente da Ucrânia, mas aí convenceram ele e hoje nós temos aquele baixinho lá, o Zelensky, que é o presidente, e um campeão mundial de boxe, prefeito de Kiev. Eu tive a possibilidade de ir uma vez só a Kiev, que é uma cidade grande, uma cidade de 3,5 milhões de habitantes, a grande Kiev, 6 milhões. Então, e a Ucrânia, como todo mundo deve saber, é um país que todo mundo quer mandar lá. Primeiro, tem as melhores terras da Europa, em termos de plantio. Tanto é que tem a maior plantação de girassol, tem a maior grande plantação de trigo. Os próprios chineses compram comida lá. E fora, que também tem uma coisa que os outros não têm. Ela tem um grande desenvolvimento em energia nuclear. Basta dizer que praticamente toda a energia elétrica dela é baseada em 10 nucleares. Que, aliás, esse é o perigo de um louco chegar, como já aconteceu em Chernobyl, que é na Ucrânia, e soltar um foguetaço numa dessas usinas. E aí, o senhor lembra, e esses dois também de baixo lembram, que em 1987, 86, que foi Chernobyl, se não me engano, a gente comprava aqui leite em pó dinamarquês, que os caras da Dinamarca não queriam tomar porque estava poluído. Venderam para nós. Nós tínhamos, naquela época que não podia importar, porque antes do Collor não tinha nada estrangeiro aqui, né? Mas leite em pó veio porque os caras da Europa não compravam mais. O Brasil acho que vai fazer, lá é tão longe, eles não sabem que é radiativo. Então, a Ucrânia é um país realmente extremamente desenvolvido, o que fez parte da União Soviética. É um país que historicamente não teve muitos anos de independência e que agora, esses 30 anos que virou independente, apesar de eles falarem russo, eles querem se sentir como as outras divisões na Europa. Por que a Tchecoslováquia se dividiu em duas? Por que a Itália, até hoje, quem é do sul é diferente de quem é do norte? Por que a Iugoslávia se dividiu em 7? E, inclusive, são totalmente antagônicos, né? Quer dizer, inclusive se mataram na década de 90. Por que a Irlanda, durante um tempo anormal, assustou os ingleses? Isso, infelizmente, é do ser humano. Estou falando de coisas dessas décadas recentes, tá certo? Então, na realidade, é uma guerra, quer dizer, horrorosa, mas é uma guerra que vai ter consequências muito graves, não só para a Ucrânia, como também para a Rússia e, por extensão, como nós globalizamos, vivemos na época global. Por que nós globalizamos? Vamos pegar a Apple, que o senhor comentou. Pessoal, eu tenho que ir realmente agora, tá? Só escuta essa da Apple. Por que a Apple vamos dizer assim, globalizou? Globalizou porque o CERN, a parte essencial, ela conhece, digamos, o telefone. Mas o telefone não é feito nos Estados Unidos, é feito na China. E veja o paradoxo, é feito na China, mas o dono das fábricas da China continental está em Taiwan, que a China quer invadir. As pessoas não... A globalização é isso, então todo mundo depende de todo mundo hoje, não é isso?
Professor, quero vê-lo em maio, se Deus quiser. Falou, tá bom. Professor, obrigado, até logo. Obrigado. Muito obrigado, professor. Obrigado, Evandro. Falou. E vocês querem o que mais agora? Tem alguma pergunta para responder que vocês receberam aí? Que esteja ligada a mim? E, peraí, não, veio só, peraí, aqui, pronto. Ixi, pronto não. Peraí, pronto. Não veio, professor, a gente não está transmitindo ao vivo, a gente vai fazer como a gente não conseguiu reunir mais gente para assistir, a gente optou por gravar, e aí nós vamos fazer 2 reprises ao vivo na semana que vem, e as pessoas vão interagir na reprise. Aí a gente avisa o senhor também. Tá bom. Tá? A gente interage no chat. Chegamos ao final da gravação, você vai assistir isso aqui como se fosse uma live, mas a live é quando é ao vivo, tá? Isso aqui é uma reprise. E o nosso convidado, o professor Ernesto, aqui, agregou muito a esse episódio e extraoficialmente, eu já posso antecipar, convidei para que ele faça parte de mais episódios junto com a gente aqui. Ele é mais um dos anormais agregados. Então, obrigado para você que ficou com a gente, que assistiu, e continue curtindo a gente aqui e compartilhando o nosso canal nas redes. Bom, pessoal, obrigado, valeu. Humbertinho disse tudo. O professor Vitor, como sempre, agregou bastante. Essa live gravada, a gente vai transmitir e vai ter interação pelo chat. Vocês, obviamente, vocês estão assistindo agora, vocês estão vendo que a gente está conversando com vocês no chat. E nós passaremos todas as informações e outras que vocês quiserem também pelo chat. Pessoal, muito obrigado, divulguem o vídeo e até mais.